Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês as últimas novidades em KNCR11, inclusive comentar aqui sobre uma tabela de sensibilidade muito interessante que os gestores montaram aqui para estimar o rendimento do fundo diante da Selic, né? Quanto que o fundo pode vir distribuir quando a alocação e a Selic for aumentando aqui. Então vamos lá. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fixpert. Então, antes de ir aqui para o relatório gerencial. Vou dar aqui uma olhada na cota diária aqui no site da Kinea. E isso aqui é o que recomendo fortemente que todos vocês façam antes de investir aqui em KNCR11, tá? Porque é, aqui no caso, KNCR11 funciona assim, da seguinte forma: o spread aqui do fundo já não é muito alto, né? Aqui é um fundo bem high grade, mas quando a cotação sobe bastante, sobe alguma coisa, acaba que o spread que o fundo possui frente aos títulos públicos ficam bem apertado, né? Então é o seguinte, que a NCR11 acaba que não precisa de muito, ficar com muito ágio para acabar ficando com o spread negativo. Aqui no caso, no momento que eu estou gravando, aqui na quarta-feira, pretendo, acho que vou ter agenda para postar o vídeo aqui na sexta-feira, realmente não vai ter mudado muita coisa, mas atualmente que está em uma vez PVP. Aqui na cota diária, aqui no caso, no caso está 101, R$ 102, tá aqui com um spread de 0,65. No entanto, eles aqui mesmo informam que caso já atinja aqui no caso R$ 104, o spread praticamente vai todo embora. E esse aqui é um patamar, acho que não está aqui que a NCR11 há pouco tempo tinha batido aqui nesse valor, né? Aqui no dia 3 de janeiro praticamente bateu aqui esses R$ 104, de forma que o fundo acaba ficando muito esticado, tá? Na minha opinião, praticamente você não tem quase prêmio algum, a depender do preço que você vai estar pagando aqui em KNCR11. Então, recomendo bastante que vocês fiquem de olho aqui nessa cota diária, porque a depender, acaba que compensa mais você entrar numa LCI, em que você vai ter uma rentabilidade bem parecida aqui com o que a NCR11 pode entregar. Então, agora aqui, seguindo aqui com alguns dados do relatório gerencial. Isso aqui acontece, essa questão desse spread negativo, muito por conta da taxa média que a NCR11 ser bem reduzida. Aqui é uma taxa média de aquisição de 2,14%, e a taxa de administração aqui do fundo não acho que seja adequada aqui para o nível de risco. Aqui no caso, 1,08 ao mês, ao ano, né? E o fundo, aqui o KNCR11 carrega operações extremamente seguras, que geralmente demandam menos acompanhamento aqui da parte dos gestores. Portanto, acho que dá aqui para a Kinea dar uma reduzida nessa taxa de administração, tá? Acredito que os cotistas deveriam pegar aqui no pé dos gestores com relação a isso. Enfim, essa daqui é uma briga que vocês cotistas precisam travar. Inclusive, deixa eu dar uma conferida aqui para ver quanto que eles cobram em Canip 11, qual que é a taxa de administração aqui no outro fundo high grade deles, mas aqui no caso indexado ao IPCA. Aqui no caso tem uma taxa de administração de 1%, então já é uma taxa que mais leve, né? Ambos os fundos são bem grandes, têm operações muito seguras que não devem dar tanta dor de cabeça assim para o gestor. Então, acredito aqui que seja uma reivindicação justa aqui dos cotistas. Mas se os cotistas não correrem atrás, não esperem que o gestor vá fazer alguma coisa, né? Então, seguindo aqui agora para a tabela de sensibilidade. Então, atualmente aqui, que a NCR11 possui 90% de alocação em CRIs, aqui como eu mostrei para vocês, e temos a Selic de 12,25%. Portanto, o previsto aqui é ter um rendimento de 1,05 por cota. Esse aqui que eu marquei amarelo para vocês. Então, está aqui um pouco acima do que a gente teve efetivamente agora no mês de dezembro.
Lembrando que pode ser que a alocação ali, não 100% da alocação ainda estava gerando resultado dos valores que foram comprados ali em novembro. E além disso, a Selic aumentou para 12,25 apenas no dia, acho que foi 11 de dezembro, né? Então provavelmente não pegou aqui a média de 100% dessa nova Selic após aquela alta de 1%. Então provavelmente isso aqui a, ajuda a explicar por que que, o rendimento ficou abaixo aqui desse 1,05. Mas aparentemente essa tabela aqui parece estar bem assertiva. E então, outro ponto, a Quinela estima que irá concluir a alocação dentro de 2 meses. E aqui no caso, a gente teria aqui uma alocação em 100%, e em 2 meses, provavelmente a nossa Selic vai estar em 13,25. Aqui então, logo, a partir do rendimento anunciado lá no final de fevereiro, a gente já poderia aqui ter um rendimento na casa de 1,14 por cota. No entanto, nesse mês a gente vai ter menos dias úteis, apenas 20. Então, deve demorar aqui mais um tempo para o rendimento de KNCR11 ultrapassar a barreira de 1,10 por cota, tá? Pode ser que demore mais um pouco de tempo. E, enfim, agora aqui considerando o cenário mais estressado, acho que aqui da Selic no caso, poder chegar até 1,25. Acho que está mais ou menos bem, bem similar ao que eu calculei no vídeo antigo de KNCR11, em que eu fiz estimativas de quanto que o fundo poderia render com a Selic em patamares mais elevados. Ok, agora aqui falando rapidamente sobre as alocações aqui no mês de dezembro, e aqui chamou a minha atenção a exposição exagerada que a Kinea tem, dada que as CRs da MRV, praticamente em todos os fundos de papel aqui, acho que no hedge fund também deles, tem comprado muito o CR da MRV, levando aqui no caso a um risco cruzado aqui para quem compra apenas fundos dessa gestora. A pessoa pensa que está diversificando, comprando vários fundos aqui da Kinea, mas na verdade está aqui ficando uma exposição bem alta a essa devedora, né? Lembrando que no caso das operações pro soluto, nós não temos garantia reais como alienação fiduciária, já que o imóvel residencial, alvo aqui do financiamento, já está dado em garantia pelo bancão. Aqui nessas operações pro soluto, a gente tem, no caso, financiamento da parte que o bancão não quis financiar da pessoa física. Detalhe que a MRV atua muito com o público do programa Minha Casa Minha Vida. E, para ser bem sincero, eu nem acho que esse tipo de operação aqui, esse tipo de CRI, deveria estar entrando aqui para a carteira de um fundo ultra high grade como KNCR11. Não acho que seja adequado o KNCR11 estar se expondo a devedores de Minha Casa Minha Vida, em que o risco de crédito é mais elevado, né? E outro ponto que me chamou bastante a atenção aqui foi nesse CRI sem garantia real, aqui no caso apenas com cessão fiduciária. E aqui nesse caso temos com aquela garantia aqui, essa fiduciária do contrato de aluguel, menos mal aqui que para financiar outro fundo imobiliário, aqui no caso fundo de lajes da Safra, aqui no edifício Rocha Verá. Contudo, fundos de lajes não costumam ter contratos atípicos para serem cedidos. E deu uma passada lá no relatório gerencial desse fundo, aqui no JSRE, e não encontrei nada a respeito de contratos atípicos. Então, o mais provável é que tenhamos aqui como garantia apenas a cessão de aluguéis de contrato típico, que são bem mais incertos, ainda mais se tratando aqui no caso de de lajes corporativas em que eu não vejo assim tanta fidelidade assim dos inquilinos, ainda mais que no caso do edifício Rocha Verá, está na Chico Saidão, uma região que apesar de várias locações, ainda está com uma vacância bem elevada, provavelmente acima de uns 20, 25% da última vez que eu dei uma verificada. E aqui no caso, não acho que JSRE vá dar calote aqui em KNCR11, mas ainda assim, não achei que essa operação
fosse muito robusta, tá? Tá aqui abaixo do que a gente geralmente vê em outros, em outros CRs aqui de KNCR11. Aqui outro ponto negativo, aqui a gente for ver a taxa média das aquisições, CDI mais 1,86, então abaixo da taxa média atual do fundo. Então, para mim isso daqui é negativo, né? E, enfim, concluindo aqui, é, eu gostaria de lembrar aqui que você deve precisar levar em conta que KNCR11 não se adequa muito ao meu perfil de investidor, né? Prefiro muito mais fundos que entreguem um spread maior para renda fixa, então tenho uma preferência a middle risk e high yield. Então, levem isso em consideração aqui por conta do tipo de comentário que eu fiz aqui. Mas para mim, acho que precisa ter mais um spread maior para a gente compensar o risco de estar exposto aqui à volatilidade de cotação e esse tipo de coisa, outros riscos, risco aqui de tributação. Então, para mim, acho que a relação de risco-retorno em KNCR11 não é muito boa, não. Mas enfim, foi isso aqui. Espero ter contribuído com vocês. Peço que o seu like, se inscreva aqui no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.